pessoal. Agora vamos dar início a vamos dar continuidade a mais um episódio da série Fenômenos de Transporte, das aulas de Fenômeno de Transporte. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque nós vamos estar trabalhando com a resolução de exercícios. Serão uma série de 4 exercícios sobre as propriedades dos fluidos, viscosidade e também sobre hidrostática. Agora a seguir nós vamos estar mostrando o enunciado do primeiro problema. A cada dia vão estar sendo publicados a resolução de um exercício diferente. O exercício de hoje nós vamos estar focando sobre a resolução de uma questão de manômetros. E agora nós vamos ver o enunciado da questão e depois vamos estar trabalhando com vocês a resolução. Agora nós vamos estar trabalhando na resolução de um exercício do livro de Fox, da 6ª edição. É o exercício 3.20 da 6ª edição de Fox. Aqui estão os dados, tá? Então, o desenho do problema é um manômetro e ele dá alguns dados. Ele dá o H0, que é 20 milímetros, e esse problema ele vai se dividir em 2 etapas. Porque primeiro nós vamos analisar esse manômetro sem aplicação de uma pressão em um dos seus ramos e nós vamos resolver considerando que não há nenhuma pressão diferente. Nos 2 ramos, a pressão que está sendo exercida, nos 2 ramos é a pressão atmosférica. Temos 2 fluidos nesse manômetro, que temos a água, aqui está o rho da água. Nós vamos precisar da gravidade por causa da equação geral da hidrostática, e o outro fluido que nós temos é o querosene. Aqui nós temos a densidade relativa do querosene. O que é que se quer saber nesse problema? No problema deseja-se conhecer a altura H, conforme figura que pode ser vista aqui. Então, analisando esse problema, nós temos, primeira situação, temos o manômetro sem incidência de nenhuma pressão, a não ser atmosférica, que está incidindo nos 2 ramos do manômetro. Temos o primeiro fluido aqui, que é o querosene. Temos a água que está preenchendo toda essa parte aqui. Apenas foi ilustrado aqui, foi colorido de forma diferente, porque aqui a pressão está se anulando. Nós temos água aqui e água aqui está se anulando. Então, para resolver essa primeira parte do problema, nós vamos estar igualando a pressão desses 2 pontos aqui. Nós vamos ter a coluna de querosene que está sendo equilibrada pela coluna de água que está no ramo do outro lado do manômetro. E aí o problema, ele nos dá esse H0 aqui, que é 20 milímetros. E ele pede um H que vai ser, esse H, ele só aparece aqui, na segunda situação do problema, onde nós vamos ter o quê? É aplicado um ΔP aqui, nesse lado do ramo do manômetro, que o ΔP foi dado, de 98 Pascal. E aí, quando essa pressão é aplicada, ela vai deslocar essa coluna de fluido aqui, do lado de cá, de uma altura L. Então, a pressão faz com que se desloque uma coluna com altura L de água. Essa mesma altura vai se refletir aqui em cima. E o problema agora está pedindo, ele quer saber essa altura H que se formou aqui depois que a pressão foi aplicada, ele quer saber exatamente essa coluna H. Agora, se nós formos observar, o próprio problema nos dá algumas dicas, porque ele diz que esse H é igual a H0 mais 2 L's, né? Então, o que deslocou aqui, esse deslocamento aqui. Então, nós já tínhamos o H0 e agora nós vamos ter o H0 mais um L e um outro pedacinho do L. Então, é possível a gente calcular o H a partir da compreensão de quem é L. Então, o problema nós vamos fazer em 2 etapas.
inicialmente a gente vai investigar quem é H1 por essa primeira situação aqui. A partir desse valor de H1, a gente vai poder então calcular na segunda situação o valor de L. E aí, a partir do valor de L, nós vamos calcular quem é H. Seria como se o problema fosse resolvido em 3 etapas. E agora vamos dar início à resolução propriamente dita do problema. Bom, então para darmos continuidade à resolução desse problema, inicialmente vamos partir do nosso modelo geral da hidrostática, né? dP igual a ρg dH, que integrando vai ficar ΔP é igual a ρg ΔH. Esse é o modelo geral que nós vamos aplicar inicialmente a essa primeira situação aqui, tomando esse ponto que equilibra as duas colunas de fluido, de um lado e do outro do manômetro. Então, se nós formos aplicar a equação geral aqui, essa primeira situação, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui, no primeiro ramo, que tem o querosene, nós vamos ter aquela coluna, o ρ do querosene, vezes G, vezes essa altura aqui, que é H0 mais H1. Tá? Então, eu tenho ρ do querosene vezes G, vezes H0 mais H1. Então, de um lado do manômetro, nós vamos ter isso. Do outro lado, nós teremos a água e vamos ter ρGH1. Rho da água, GH1. Então, está formulado aqui essa primeira equação, tá? Da primeira situação. Só que, o que é que nós conhecemos aqui? Nós conhecemos apenas o H0, quer dizer, conhecemos o ρ do querosene, porque temos a densidade relativa do querosene, G nós conhecemos H0, mas nós não conhecemos H1. Em função disso, nós vamos reordenar essa equação e isolar esse termo H1 para conhecê-lo. Então, vamos relacionar de novo essa equação aqui, de forma que a gente consiga agrupar esses termos de H1. Então, vamos abrir aqui, vamos fazer a associação desses termos aqui. Aí eu vou ter ρ do querosene G vezes H0, que está aqui, ρ do querosene G vezes H1, que está aqui, é igual ao ρ da água G vezes H1. Pronto, então distribuímos aqui esse termo. E agora nós vamos agrupar os termos de H1. Vamos jogar esse termo de H1, passar para o lado de cada equação, e o termo de H0 vamos passar para o outro lado. Então, ordenando aqui, agrupando os termos de H1, o que é que nós temos? Rho do querosene vezes G vezes H1, menos esse termo que veio do outro lado da igualdade, passa para cá negativa. Temos o ρ da água, G vezes H1. E esse termo de H0, que nós vamos passar para o outro lado da equação, ele passa negativo para cá. Então, nós vamos ter o ρ do querosene menos o ρ do querosene, G e H0. Pronto. Agora, nós vamos colocar em evidência H1, tá? Que nesses dois termos nós temos H1. Vamos colocar H1 em evidência. O que é que nós vamos ter? O ρ do querosene vezes G menos o ρ da água vezes G. E aqui permaneceu tudo como estava. Agora vamos fazer uma outra transformação, que é para a gente tentar simplificar essa equação aqui. Nós já sabemos, tá, por definição, se a gente comparar, se a gente foi dada a densidade do querosene no problema. Então, eu tenho condição de saber quem é o ρ do querosene, né? Agora, nós vamos lá para o lado de lá, que a gente vai ter aqui por definição. Aqui, a densidade do querosene, a densidade relativa do querosene, é igual ao ρ do querosene dividido pelo ρ da água, que é o ρ considerado padrão para a densidade relativa no nosso caso. Então, se eu quiser saber quem é o ρ do querosene, é só eu multiplicar o ρ da água vezes a densidade do querosene.
E esse termo agora, esse rho do querosene, a gente vai usar essa substituição aqui, que é igual à densidade do querosene que é conhecida, vezes o rho da água, que também é conhecido. Então vamos lá, voltando para cá, para a nossa equação aqui. Aqui, isolando H1, se eu quiser obter o valor de H1, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse termo de cá e dividir por esse termo que está multiplicando H1, que é o que nós vamos fazer agora. Então, eu tenho H1 é igual ao rho do querosene vezes o G vezes o H0, que é todo esse termo aqui, dividido por esse termo que multiplicava H1. Então, nós teremos aí a gravidade, né, que ela pode ser colocada em evidência, porque tem a gravidade aqui e aqui, vezes o rho da água menos o rho do querosene. Posso já simplificar cortando a gravidade e vamos agora para o outro, dar continuidade a essa equação aqui para descobrir quem é H1. Agora a gente vem para cá. Então, vamos continuar para investigar quem é essa altura aqui H1. Dando continuidade, depois que a gente cortou a gravidade, ficou a densidade do querosene, isso aqui já substituindo o rho do querosene. O rho do querosene é quem? A densidade do querosene vezes o rho da água, vezes a altura H0. E aqui, na parte inferior, no denominador, nós temos, depois que cortou a gravidade, o rho da água menos a densidade do querosene vezes o rho da água. Agora nós podemos colocar em evidência o rho da água, porque nós temos rho da água aqui, nós temos rho da água aqui, nós temos rho da água aqui. Então a gente vai colocar o rho da água em evidência aqui nesse termo para a gente poder simplificar. Então, colocando esse termo do denominador, o rho da água em evidência, vamos ficar com o rho da água que multiplica 1 menos a densidade do querosene. E aí a gente vai poder simplificar mais ainda essa equação cortando o rho da água nos dois termos, no numerador e no denominador. Que vai sobrar o quê? A densidade do querosene vezes o H0, que é conhecido, a densidade do querosene é conhecida, e a gente vai substituir agora esses valores e vamos obter o valor numérico dessa altura H1. Substituindo esses valores aqui, nós vamos ter essa é a densidade do querosene, que é 0,82, vezes o H0 que foi dado no enunciado da questão, que é 20 milímetros. E no denominador temos 1 menos 0,82, que é adimensional. A densidade relativa é adimensional. Resolvendo, então, essa equação aqui, nós vamos obter para H1 a altura de 91,1 milímetros. Ou seja, resolvemos, então, para aquela primeira situação, nós já temos tudo já resolvido. Já conhecemos o H0 e o H1. Agora nós vamos passar para a segunda parte da resolução do problema. Aí eu vou apagar, tá? E vou colocar